Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live onde nós vamos falar sobre a influência do idioma francês com o inglês e vice-versa. Vai ser muito interessante a gente ver várias palavras e vocês vão ficar bastante surpresos com a quantidade de palavras que nós usamos no inglês que vem do francês e também tem a influência contrária do inglês que usa palavras que vêm, aliás, do francês que usa palavras que vêm do inglês, e vai ser uma coisa muito interessante e surpreendente. O nosso convidado de hoje é o professor de francês, o Gustavo, que vai fazer uma contribuição sensacional. Eu fiz alguns vídeos essa semana com alguns exemplos já de palavras que nós usamos no inglês que vem do francês, e aí veio a ideia, né, conversando com o Gustavo. Olá, Gustavo! Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde! Seja muito bem-vindo, Gustavo. Deixa eu tirar o Vocês som me aqui. escutam direitinho? Me veem direitinho? Sim, tá dando para ouvir e ver direitinho. Espero que também estejam me ouvindo e vendo bem. Gustavo, seja muito bem-vindo. Me conta um pouquinho como é que você descobriu a sua paixão pelo francês. Como tudo começou. Primeiro de tudo, eu queria aqui agradecer, Plínio, pelo convite. Sinto, assim, muito honrado, muito feliz de estar aqui conversando com você e com toda a tua audiência. Te dizer que, assim, eu sempre fui aquela pessoa apaixonada por aprender idiomas desde muito pequeno. Então, com 10 anos, eu já estava lá estudando inglês. Na sequência, foi espanhol. Até que quando eu fui para fazer letras na USP, o francês veio e foi o meu coup de foudre. Foi assim, aquele tiro, amor à primeira vista, e mudou a minha vida. Tanto que eu, desde que eu me formei em letras, é assim a minha paixão, e eu tenho tido muita honra de ajudar pessoas a aprender francês e ganhando confiança para que possam viver essa nova vida que é cheia de influências culturais e de se sentir parte mesmo falando francês. Eu vou te contar um segredo. Para mim, quando eu estava na faculdade, eu estudei um pouco o francês. E para mim o francês é o idioma mais charmoso que tem. É um idioma que, para mim, ele soa muito bonito e ele faz sentido, pelo menos a minha experiência como brasileiro aprendendo a estrutura dele, é um idioma que faz sentido. Completamente diferente, por exemplo, de um alemão que não faz sentido nenhum. E é muito bonito. É um idioma muito bonito. Eu gosto muito, eu acho muito charmoso. Você falou isso do alemão, eu me lembro, assim, eu costumo falar muito para os meus alunos que eles, às vezes, eles se pegam muito em detalhes que a gente... Não sei, acho que essa é uma prática de muitas escolas que ensinam como antigamente. Aquela coisa de que você, quando começa a aprender, você só vai usar o idioma que você está aprendendo. E a grande verdade, especialmente para o francês, é dizer para a pessoa, cara, você tem que aproveitar a nossa proximidade, a proximidade do português com o francês, para aprender, porque ele tem a estrutura que é igual, a gente fala com sujeito, verbo, predicado do mesmo jeitinho, a gente tem as pessoas do mesmo... Então, assim, isso é uma coisa que às vezes a pessoa fica assim, ai, mas eu acho a pronúncia difícil, e, na verdade, partindo da proximidade, a gente vai conquistar aquilo que é diferente, né? Partindo do que é igual, a gente se apropria do que é igual e fala assim, isso aqui é igual. Então, olha, eu consigo... Se você começa a ler um texto em francês, você não capta a mensagem do texto? Dependendo do texto, sim. Se for um Porque texto curto e simples, dá. porque ele parte da mesma estrutura nossa do português, né? Então, acho que a gente precisa se apropriar disso. E você vê, a própria questão do charme em torno do francês é uma coisa que é altamente explorada, mesmo nesse nosso assunto, né? Então, quando a gente fala assim, não existe todo um imaginário em torno do francês, o francês do chic, o francês do luxe. Você vê tudo isso forma essa identidade assim do francês, né? É muito interessante. É muito interessante esse comentário que você fez sobre
quando a gente começa a aprender o idioma, as similaridades, né? Primeiro, começar pelo que é familiar, assim como no inglês, por exemplo. Todo mundo sabe o que significa internet, banana, like, e aí você já começa a construir uma frase. I like internet, I like banana. E aí sim, depois disso você vai aprendendo as palavras novas e estruturas novas. Então, realmente, o que é similar faz mais sentido para a gente começar no idioma. Muito bacana. E eu queria dar um spoiler, já que você trouxe essa frase do I like internet. Queria dar um spoiler que a gente no francês, é óbvio que internet não tem como escapar, né? Uhum. E até mesmo nessa questão de como a gente se apropria da palavra, like, nesse contexto de internet, todo mundo curte as coisas, né? Like vira um verbo em francês, que é o verbo like. No francês, como em português, o infinitivo do verbo é sempre marcado ali pelo R. Existem outras marcações, mas grande parte no francês é marcado pelo R. Então, manger, comer, mesma coisa vai para o like. Então, o like vira verbo colocando o Rzinho no final, like. E é uma expressão que vem exatamente do inglês, né? Olha, tá vendo? Já começamos. Já começamos com as palavras cruzadas aí na influência dos dois idiomas. Aí, tá vendo? Muito interessante. Jamais ia imaginar que o like também é usado no francês. Muito, muito bacana. A própria é óbvio que aí em algumas situações a gente vê que o francês ele tende a adaptar a pronúncia para o seu modo de falar. Uhum. Então, na maior parte das vezes, o francês faz o H, que no som do inglês tende a ter um som mais puxado para o nosso R, né? Então, tipo, Hollywood vai virar Hollywood. O hoverboard vai virar overboard. Então, você vê, ele tende a usar a expressão, porém, dando uma adaptada para a língua dele. Muito interessante. E as definições, Gustavo, que você melhor do que ninguém vai conseguir explicar agora, de quando a influência vem do francês para o inglês e vice-versa. Qual é, como chama esse fenômeno linguístico? A gente tem dois tipos, né, de influência. A verdade, gente, é que se a gente imaginar, por exemplo, a gente fala da Inglaterra com a França, né, que tem essa relação. Gente, nos anos ali por volta de 1100, um pouco antes, o idioma da Inglaterra oficial era o francês por conta de uma dominação francesa. A Inglaterra foi dominada pelo francês e, com isso, a alta nobreza inglesa foi obrigada a falar francês e aprender a falar francês. Então, essas marcas acabam ficando na língua, né? Então, você imagina uma corte que é obrigada por quase 100 anos a falar inglês, a falar francês. E o inverso também já aconteceu em momentos de guerra, em que a Inglaterra invade a França. Então, todas essas palavras vão criando, e é o que a gente chama, quando a influência vem do francês, é galicismo. O galicismo, galos é o símbolo da França, né? Então, galicismo. E quando ela vem do inglês, é anglicismo. Então, a gente tem, no francês, uma sequência gigantesca também de anglicismo. Então, muita gente fala assim, porque francês não gosta de inglês e tititi. O francês, ele tem uma alta rivalidade, de fato, com a Inglaterra e com o mundo anglófono de uma maneira geral, porque vocês imaginam, a França foi o grande império cultural que dominou o mundo e teve um poder de influência muito grande. E à medida em que... Com o próprio idioma, né, Diga Gustavo? Porque o francês já chegou a ser língua franca, língua universal no passado. Então, imagina a influência que isso não traz historicamente. A língua da diplomacia, por exemplo, a língua do direito, em alguns momentos. Então, você vê,
existe uma questão de prestígio e existe aquela questão do respeito. Então, eu sempre brinco quando a pessoa fala assim, mas eu vou chegar na França e vou falar inglês. Aprende pelo menos a pedir informação. Ó, chega dizendo, eu não sei falar inglês, francês, mas será que você pode me ajudar falando inglês? Que isso dá uma abertura de porta. Agora, só para confrontar a questão, você vê, os caras, eles pegam, consomem essa influência está presente na cultura deles. E a gente vai ver isso acontecer também, não só no contexto francês, né, Plínio? Porque você imagina, tem uma coisa que eu acho surpreendente da gente imaginar. Os Estados Unidos hoje é a nação francófona e francófila maior do continente americano. Existem 12 milhões de pessoas que falam francês e que são francófilas nos Estados Unidos. E a influência francesa nos Estados Unidos é gigantesca. A gente tem, por exemplo, a capital de Iowa, Des Moines. Des Moines vem do francês. A gente tem a Louisiane, Saint-Louis, vem do francês. Tem toda essa história aí de relação. E essa relação vai evoluindo e a gente pensa na própria questão do Quebec, que está ali do lado, e de como ele se relaciona com todo o seu entorno anglófono, né? O Canadá tem lá a província do Quebec, cuja língua oficial é o francês. A província do Quebec, diferente de todo o Quebec, ela não é bilíngue. A língua oficial é o francês, mas ela se relaciona com toda essa comunidade anglófona ao lado dela, né? Muito interessante. Uma curiosidade, Gustavo, você comentou que quando estiver na França, começar a interagir com a pessoa, tentando, né, com licença, fazer aquela primeira abordagem em francês, e aí explicar que não fala francês, para aí sim falar em inglês. Realmente isso seria o ideal, porque a gente sabe que o francês ele está na expectativa de que você vai chegar lá falando francês e não outro idioma. Pelo menos a França, né? Ela é famosa por ter essa característica de comportamento nesse ponto. Porque eu lembro que quando eu estive lá, a orientação era, olha, tenta fazer uma abordagem em francês e depois explica, para ser melhor recebido, digamos assim. Isso de fato faz sentido? Faz muito sentido. Eu fiz uma conversa recente com uma amiga minha e ela disse que ela é professora de inglês, né? E ela disse que, assim, que a primeira vez que ela foi em Paris foi a pior viagem internacional da vida dela. E eu me perguntei, né? Mas por quê? Ela, ninguém falava inglês, ou todo mundo era muito grosso, não sei o quê e tal. Aquela coisa que é bem a cara da França, especialmente Paris. Paris, você vê, a França hoje é o país do mundo que recebe a maior quantidade de turistas. Então, ela é o primeiro destino mundial de recepção de turistas. E Paris é a capital do mundo que recebe a maior quantidade de turistas. Então, eu acho esse uma espécie de um defeito, assim, por assim dizer, que acho que você precisa saber receber o teu público, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando... Não só fico imaginando, porque eu morei durante 8 meses em Paris, é um pouco louco também, sabe? Essa coisa de você ser parado a cada 2 minutos para dar informação para alguém. E eu acho que eu entendo em parte, apesar de achar que eles precisam ser um pouco mais polidos, assim, né? E assim, quando ela voltou, aí ela já voltou seguindo esse conselho de je ne parle pas français, vous parlez anglais. Ela disse que tipo, mudou 360 graus a viagem que ela fez. Interessante. Mudou completamente. É bem cultural mesmo. Então você percebe. Cultural. É uma experiência cultural e eu sei que essa, apesar da França ser altamente conhecida, eu sei, por exemplo, que o italiano também tem um pouco disso. Se você vai na Itália e fala inglês com eles também ficam bravos, viu? Olha só que bacana, interessante.
Vamos começar a dar alguns exemplos das palavras. Tem uma Vamos. que, assim, é a primeira que eu quero começar. Por quê? Essa palavra, que é do inglês, nós usamos o inglês, ela vem do francês. Eu sempre tive dúvida da pronúncia dela. Perguntei esses dias para uma professora dos Estados Unidos, nativa, e aí ela explicou, olha, que é a palavra noivo, noiva, fiancé, fiancé. Fiancé. E aí eu perguntei para ela, qual é a diferença da pronúncia? Porque é escrita 2 E's no final para noiva, 1 E no final para noivo, mas a pronúncia eu sempre pensei, será que tem diferença ou não tem? E aí eu perguntei para ela, né, do lá morando nos Estados Unidos, americana, norte-americana ou estadunidense, e ela falou, olha, eu não vejo diferença na hora de falar, mas também ela é uma palavra que vem do francês. Então, teria diferença de pronúncia entre fiancé, sendo noivo, e noiva? No francês, ela é fiancé e ela vai ser fiancé para os dois. A única diferença é que na noiva, esse é um pouco uma regra geral do francês. A maior parte das palavras francesas que terminam em E, quando a gente vai fazer, e ela é masculino, quando a gente vai fazer o feminino, a gente só acrescenta o E. Uhum. Então, nesse caso, acontece isso. Então, fiancé, primeiro masculino, fiancé, feminino, mesma pronúncia. E, nesse caso, essa é a pronúncia mesmo. Acho que no americano, no inglês, dá uma puxadinha mais para a pronúncia do próprio inglês, né? Fiancé. Você percebe que ela dá uma... É como eu te disse, tanto os franceses adaptam a expressão, trazendo para a pronúncia deles, como os americanos e os ingleses de maneira geral. Interessante. Outra palavra que eu vi agora, essa eu não sabia. Entrepreneur, para empresário empreendedor. Oui. Essa eu não sabia. Entrepreneur. Entrepreneur. É mesmo, então, a mesma tradução. Sim, empreendedor. Entrepreneur é a pessoa que empreende. Entreprendre vem do verbo. E você vê, a pronúncia já é completamente diferente, né? Entrepreneur. Entrepreneur. A diferença é só do R, porque é a mesma palavra. Entrepreneur. Entrepreneur. Sim. Pronunciei certo. Pronunciou, sim, pronunciou. Só o R que difere. Olha, só o R que difere. É a mesma palavra de verdade. Que interessante, com a mesma tradução. Esse R é engraçado, né? Porque é um dos pontos que os alunos mais reclamam, né? Então, tipo, ai, mas prof, como é que faz esse R? É a parte E mais esse R, ele vem... E para muita gente ele é um R difícil, né? Você tem que fazer esse... Tem que dar aquela arranhadinha na garganta, né? Uhum. Tipo quando você tá com aquela alergiazinha, faz... É esse. Entrepreneur. Sensacional. Já nessa parte mais de business, tem outras palavras também que eu achei, que tem o famoso bureau, de uma casa de câmbio, por exemplo, em inglês. Exchange Bureau. E o bureau vem do francês. Uhum. Sim. E você sabe que até mesmo quando você fala aí do exchange, em francês é échange. 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 A única diferença é que não tem o X, tem o CH, mas você vê que é praticamente a mesma palavra, né? Sim, olha só. Interessante. Interessante. E aí o bureau seria, a tradução seria escritório, em francês? Isso, ele pode ser escritório, bureau. Ele tem esse U que a gente fala que ele tem uma leve influência de I, né? Então você faz... É a hora que a gente mais brinca. Ah, porque em francês tem que fazer biquinho. Então é nessa hora que a gente arredonda um pouco o lábio para falar. E aí é esse U com I. Bureau. Bureau. Interessante. E ele tem mesmo essa definição de escritório, de local de trabalho. Bacana. Ainda que no business, na parte de inglês empresarial, de linguagem empresarial,
tem o currículo, que eu fiz um vídeo esses dias falando, sim, que é o seguinte. Currículo em inglês a gente pode falar de CV, curriculum, e no inglês americano é bem usado o resume. Resume. Uhum. Agora, eu não sei se resume significa currículo em francês. Eu sei que essa palavra vem do francês. Não. E claramente, não, né? Essa é engraçado, porque em francês é curriculum mesmo, curriculum. E a gente usa mesmo no francês o CV, faire le CV, fazer o currículo, CV. E é muito doido porque você vê, resumer, ele é de um verbo que é o verbo resumir. Resumer. Então, alguma coisa então que significa... foi resumida. Isso significa resumir. Porque no inglês tem um falso cognato, que é o resume. Que nós brasileiros vamos já associar achando que é resumir ou resumo, mas não é. Significa retomar. Um exemplo desse contexto de resume em inglês. Você está fazendo uma gravação, você pausa. Na hora que você vai continuar, o botão vai ser resume. Significa retomar. Retomar. Agora, resume, que se escreve igual, mas muda o som, vem do francês, porque eu já vi essa palavra escrita em inglês com acento. E não tem acento no inglês. No francês, ela tem 2 acentos, né? Ele tem o acento desse E, que a gente chama de E mudo, que é o do primeiro Ré. Então, ele faz resumer. Então, você percebe que no francês é engraçado, porque os acentos não indicam necessariamente tonicidade como em português, né? Então, quando a gente coloca um acento numa palavra, a gente está acentuando a sílaba tônica, né? No francês, não. Então, nesse caso, o acento significa que aquele E é o que eles chamam de E mudo. Então, a pronúncia dele dá esse resume. Você quase não escuta esse E, tá vendo? Resume. Sim. E, então, essa palavra, ela vai ser um exemplo desse fenômeno linguístico que acontece quando nós pegamos uma palavra de outro idioma, mas ela tem outro significado. Por exemplo, em português, nós falamos outdoor para o outdoor que é de propaganda na rua. No inglês, não é outdoor. Outdoor, em inglês, significa área externa. O outdoor, em inglês, é billboard. Então, resume, em inglês, sendo currículo, é o mesmo fenômeno linguístico de chamar outdoor, em português, de outdoor. Sendo que em inglês é billboard. Billboard. E você sabe, tem um anglicismo que eu separei para a gente falar, que eu acho ele significativo demais disso que você acabou de dizer. Então, tem o comeback, em inglês. Qual é a pronúncia de comeback, Plínio? Comeback. Uhum. Então, em inglês é esse retorno, né? Comeback. A gente em francês fala un comeback, um retorno. Mas quando a gente fala no Brasil dar um comeback em alguém, tem outra conotação completamente diferente, né? Dar um comeback em português? Dar um comeback no Brasil eu escuto como uma gíria para tapear alguém, para tirar vantagem da pessoa. Olha que doido. Aí gíria já é algo mais regional. Eu mesmo nunca tinha ouvido dar um comeback em alguém. Você nunca tinha ouvido essa expressão? Não, nunca. Talvez seja uma coisa... sabe, eu sou do litoral, né? Eu moro em Cubatão, que é do lado de Santos. E a gente brinca muito que Santos é uma nação, né? Não, mas as gírias, eu tô morando agora em Minas Gerais. Eu venho do interior de São Paulo, mas eu tô morando em Minas Gerais. Imagina a quantidade de gírias que tem aqui em Minas, que só tem aqui. Nossa! São as características linguísticas do idioma. É o que deixa tudo maravilhosamente rico e interessante e vivo, constantemente vivo, em constante processo de mudança. E a questão da gíria é interessante. Eu sempre sugiro os meus alunos a evitarem mesmo as gírias. Por quê? Que nem agora, você usou uma gíria que eu sendo nativo de língua portuguesa, não conhecia. Por quê? Porque as gírias, elas são regionais. Então, uma gíria que faz sentido numa determinada região, às vezes a outra pessoa de outro local não vai entender. Então, para evitar essa quebra de comunicação, eu sempre sugiro aos meus alunos, ao invés de usar gírias, use, de fato, palavras para expressar.
E aqui a gente Sim. acabou de vivenciar um desses exemplos. Se eu jogar uma gíria agora daqui de Minas, muito provavelmente também você não vai conhecer. Porque é regional. Gíria é bem regional. E esse é um exemplo muito, de fato, instrutivo, porque é muito comum a pessoa dizer assim, mas eu queria saber gírias, e é muito, acho que tem um apelo muito grande no nosso mercado, aquela coisa do, mas você tem que falar como um francês, e aí, tipo, esse é um ponto que a gente escuta muito, né? De que, não, porque tem que ter professor nativo, e na verdade a gente tem que falar de maneira clara, né? Os teus alunos aprendem a falar inglês de uma maneira extremamente competente, independente de você ser nativo ou não, né? Exatamente. Aí, no caso, entra a importância do idioma como língua franca. Ou seja, a gente vai aprender a usar o idioma, por exemplo, no caso o inglês, como uma ferramenta para se comunicar com outras pessoas de outras nacionalidades, principalmente pessoas que aprenderam também o inglês como segunda língua. Então, nesse caso, a gente não vai imitar necessariamente nenhum tipo de sotaque específico e nem ficar focado nas gírias de um específico sotaque. A gente vai usar o inglês como uma língua franca mesmo, ou seja, uma língua universal para facilitar a comunicação, ser entendido de forma clara e entender as pessoas de forma clara, sem tentar imitar especificamente um específico sotaque. Agora, na parte de entender ao ouvir, aí a gente precisa treinar o listening. Por quê? Porque quando a gente ouve alguém dos Estados Unidos falando inglês, e aí a gente vai fazer uma viagem para a Europa, a gente vai ter um choque de diferença de sotaque. Então, quanto mais familiar a gente tiver com o listening, com diferentes tipos de sotaque, maior é a nossa chance de entender mais e mais pessoas falando inglês numa viagem internacional, por exemplo. Então, eu posso ir para a Disney, posso ir em algum lugar da Europa e posso ter mais chances de entender mais pessoas se eu treinar o meu listening com sotaques diferentes. Você sabe que você me lembrou de uma coisa, Plínio? Eu passei por um movimento de transição de carreira mais ou menos ali em 2015, e eu era jornalista, né? E durante essa minha experiência como jornalista, eu tive que entrevistar uma vez uma pessoa que era uma executiva que vinha do mundo fashion, e ela ia me detalhar algum dos planos daquela indústria para o Brasil, só que ela era escocesa. Eu tive que quase ser didático, porque eu não conseguia entender o que ela falava. Simples assim, ela falava e eu ficava, meu Deus, ela tá falando que idioma? Que os sons são muito diferentes. Eu tive uma experiência também que foi muito desafiadora para poder entender o inglês com o sotaque escocês, que foi quando eu estava trabalhando no Transatlântico. Eu estava até então com 25. Tinha um capitão que era escocês. Nossa! Sim. Quando ele fazia anúncios para os passageiros, para tripulação no geral e para os passageiros, às vezes passageiros europeus ligavam na recepção perguntando o que ele tinha falado, para você ter uma noção. Sim. E nós lá brasileiros naquele desafio também de tentar entender, porque tem bastante diferença no sotaque. A gente pega aqui no Brasil mesmo, os nossos estados aqui. A gente dá um pulo aqui, vai de Minas para Bahia, por exemplo. Vai mudar. Você vai passar em Pará. Vai mudar. Vai mais para o interior do estado de São Paulo. Vai mudar bastante também. Então, existe toda essa característica linguística mesmo. Essa diversidade de sons diferentes, sotaques, formas de se expressar, gírias. E você sabe, eu me lembrei de outra coisa. Agora, retomando lá a nossa questão dos anglicismos e dos galicismos, existem várias situações como a gente transforma completamente a palavra, né? Porque você vê, canapé pra gente em português, canapé pra gente em português e em inglês também. Canapé é uma comidinha, né?
Em Sim. francês, canapé, a gente pronuncia canapé, é um sofá. Sofá. Então, olha como é completamente diferente, né? E é uma coisa que, mesmo em inglês, canapé é usado, não é? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Vamos pegar mais alguns exemplos. Eu tenho Sim, aqui. Tem a decor, para decoração. d'accord. Que aí no inglês a D'accord gente vai é o falar, I nosso like your ok. decor. Gosto da sua decoração. Então, decor Ah, decor. de decoration, de decoração. O décor, que aí ele vem no décor, o francês, ele tem essa... Acaba sendo também um pouco dentro daquela questão de estereótipos, assim, né? Tem essa pegada do bom gosto, do chique, e décor O é um chique, pouco... chic, também vem do francês. Chique é francês. Chic, décor, avant-garde, avant-garde, que são as novidades. Você pensar no avant-garde, você está na frente, né? Você está na frente da tendência, você é avant-garde. Legal. E o chique nós usamos também no português. Sim. No inglês existe também, no português, e muito provavelmente vem do francês, né? Chic, provavelmente. Tem uma expressão que a gente usa no francês, que no inglês, esse CH, ele vai ter um leve toquezinho ali, como se tivesse um Tzinho antes, né? Qual? O CH, por exemplo. Sim. É como se fosse fala... o nosso T de falar a palavra tio, por exemplo. O CH. Exato. Então, você vê, o francês, ele absorveu a expressão chat, mas para fazer com o mesmo som de chat, ele coloca um T antes, e aí ela vira chat. Olha só que interessante. Porque aí vem também, tem o exemplo da palavra chic, que no inglês seria chic, mas não é. Então fala-se chic também. Nesse exemplo aí, desse som que você exemplificou do CH, que começa com o inglês. E tem também o chef de cuisine, que é o mesmo fenômeno de som, começa com CH, mas em inglês a gente não vai falar com o som de chef, e não é chef. Como se fosse um chief, por exemplo. É chef, em inglês também. E é muito comum um aluno querer falar chef, porque está falando inglês. E é o CH. Mas como vem do francês, a gente respeita esse som e fala chef, chef de cuisine. Sim. E é engraçado porque isso demonstra, na verdade, né, como existe todo um inventário de expressões que reside na cabeça das pessoas, né? Sim. Então você imagina, quem não entende quando alguém diz c'est la vie? C'est la vie. Tipo, virou uma expressão quase global, né, Plínio? Sim, exatamente. Muito usada. Outra palavra que eu vi aqui, que faz muito sentido, porque eu acredito que a escrita é a mesma, restaurant. Restaurant. Que em francês é restaurant. 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 A escrita é a mesma. Restaurante, a restaurant. Mesma. Legal. E acontece um fenômeno, né, no francês, que é quando a gente fala desse mercado de restaurante, de restaurant, é a restauration. Então, restaurant vem desse restauration. Bacana. Ainda que nesse ambiente de restaurante, temos mais palavras. Tem o menu. Menu. O à la carte, que é Sim. francês, né? À la carte. Que a gente usa também em português, menu e à la carte. À la carte usamos. Restaurante, em português, né? Só bota o E no fim. Mesma palavra. Essas palavras
ajudam a gente a avançar, porque elas são semelhantes, né? São palavras amigas, eu chamo. Quando você bate o olho, você sabe do que se trata, porque elas são palavras que têm o significado, o mesmo significado, diferente dos falsos cognatos ou dos falsos amigos. Temos as palavras que são amigas. Ainda aqui na parte de comida, mousse. Mousse, in mousse. Mousse. Uma outra que eu achei é a palavra ingênuo, para naive. É também... Naive, sim. Olha só. Sim. É muita coisa interessante. E você vê, assim, o francês tem um fenômeno em que o acento trema, ele tem uma função. Ele serve a dizer que aquela letra será ouvida. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma série de combinações vocálicas, né? Então, se você usa o A com o I, o francês tende a produzir um som de E. Então, o trema naquela palavra vai indicar eu escuto o I. Então, eu vou falar naif, naif. Se não tivesse o trema, eu falaria nef. Percebe como... é engraçado que o francês, a regra geral, com algumas exceções, é que uma consoante muda é uma consoante não ouvida. Então, via de regra, eu não escutaria esse F, como eu não escuto, por exemplo, em por tem um C no final, porco, por, eu não escuto. Então, você percebe como esses pequenos fenômenos de acento e tal, eles indicam alguma coisa e garantem ali que a palavra seja realmente bem realizada, né? Bacana. Tem... o final de semana, não sabia, você me falou, né? Como se pronuncia weekend? Weekend, do jeitinho tá como em inglês. Mesma palavra. A única diferença, pelo que eu vi, é só aqui. Pode falar. É o hífen mesmo. É o hífen, só. Porque a pronúncia é a mesma, weekend. Tá vendo só quanta coisa os dois idiomas trazem? Muito interessante. E você sabe, eu tinha separado alguns que vêm exatamente do inglês, mas que também são usados no francês. Então, por exemplo, ancrage. Ancrage. Vem justamente da expressão crash. Ancrage. Então, tipo, é um acidente muito violento. Ancrage. Em inglês. Tem uma outra expressão que é scoop. Me ajuda, Plínio. Essa expressão em inglês significa o quê? Qual expressão? Scoop. S-C-O-O-P. Scoop seria, por exemplo, você vai tomar um sorvete e aí você vai pedir uma bola de sorvete, seria aquela colher de sorvete que faz um formato de uma bola, e a gente vai pedir 1 or 2 scoops e não vamos necessariamente falar bowl. O francês pega essa expressão e transforma ela no furo jornalístico. Então, un scoop é o furo jornalístico. Outra expressão que vem do inglês e que, tipo, é muito usada no francês é o dealer. Dealer. Como que é a pronúncia dele em inglês? Qual é a escrita? Assim mesmo. É a do traficante. Dealer. Isso. Seria dealer? Não. Não estou familiarizado. Traficante, o dealer. De dealer. Sim. Isso. Seria dealer a pronúncia. Agora sim. Tá vendo? A diferença da pronúncia já faz uma confusão na nossa cabeça, né? Dealer em inglês, sim. Então, se você vê, team também é meio que universal, né? Todo mundo, quando escuta team, já entende do que está falando, sim. né? Faz sentido. Então, são vários exemplos. Tem
muita coisa em comum, muito interessante. Mesmo se a gente pensa, por exemplo, no o must have, quelque chose é um must have, isso é um must have. E aí essa pronúncia vai ser meio que adaptada, mas vai estar ali meio que uma semelhança também, Sim. né? Muito bacana. Vários exemplos a gente conseguiu trazer, Gustavo, para essa live. Muito interessante. Como eu já estava imaginando, como seria super rico, enriquecedor e interessante. Obrigado por ter trazido tanta informação, tanta contribuição. Eu achei sensacional. Obrigado mesmo. Eu quem agradeço o teu convite. Que eu vou falar que agora não é rasgação de seda, porque eu acho que eu já falei isso para você. Eu te admiro muito. Acho você um profissional mega qualificado, alguém que, para mim, eu tomo como referência. A gente conversa, eu te chamo, peço tua opinião. E para mim estou muito contente mesmo de estar aqui nessa live. Me sinto muito feliz de estar aqui. E te digo até, ó, eu tenho vontade, porque você é altamente admirado pelas tuas atividades de jogos comunicativos. Esse é um assunto que a gente pode conversar mais para frente. Com certeza, vai ser um prazer. Adoro. Se tem uma coisa aqui, eu sou apaixonado em jogos comunicativos, né? Por isso que faz parte da minha metodologia. De fato. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Um prazer tê-lo aqui. E a gente combina uma próxima. Tá bom. Obrigado. Au revoir. Até a próxima, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.